Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu me coloco diante da Tua presença. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha usar a minha vida, Pai. Que o Senhor possa acalmar o meu coração, assim como o coração dos meus irmãos, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um, Senhor Jesus. Eu aqui me despojo de mim mesmo, ó Pai, para que o Seu Espírito Santo venha através da minha vida falar com os meus irmãos. É o que eu te peço, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, como o Silvano falou, né, nós hoje estamos já no 9º dia, né, do nosso jejum. E eu vou ler para vocês o versículo, o tema hoje, né, que está lá em Lucas 15, 31, 32. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Para a gente chegar até aqui, irmãos, eu vou, fazer um resumo. É uma parábola muito conhecida, os irmãos conhecem. Essa parábola que é a do filho pródigo. Então, Jesus ele estava lá, cercado pelos publicanos e pecadores, e ali ele estava falando, pregando para aqueles que estavam ouvindo, enquanto por ali estavam os escribas e fariseus criticando, e murmurando, porque Jesus falava para aqueles que eram pecadores e publicanos. Então, Jesus começou a falar parábolas a ele. E ele ali contou 3 parábolas. O nosso tema hoje é perdidos em casa. Então, essas 3 parábolas falam de perdidos que foram achados, Então, a gente vai estar falando sobre essa parábola do filho pródigo. E então, tinha um pai, ele tinha 2 filhos, e ali o filho mais moço chega para o pai, querendo viver a vida dele, querendo ter liberdade, e ele pede para o pai que dê para ele a parte dele da herança, para que ele possa ir embora. E o pai concorda, Creio que com tristeza, mas o pai concorda, e ali ele dá àquele filho, a parte dele da herança. Esse filho ele vai embora, e ele vai para uma terra bem distante, ele vai para um lugar bem distante dali. E lá ele acaba com tudo aquilo que o pai dele lhe deu. Toda a herança que ele tinha, ele acaba com mulheres, com bebidas, de formas erradas, de formas mundanas. Ele acaba com tudo até que vem a fome. E ali ele já não tem mais dinheiro, ele não tem mais o que comer. E o que acontece? Ele acaba arrumando um trabalho, de cuidar de porcos. E ali, cuidando desses porcos, ele chega ao ponto de estar faminto, de pensar em comer ali a lavagem dos porcos, E quando ele tem esse pensamento de comer a lavagem dos porcos, aquilo bate nele um arrependimento, Ali a gente pode ver que ele se arrepende, ele começa a lembrar de como era a vida dele na casa do pai dele. E aquilo traz à memória dele que os servos do pai dele, os empregados do pai, tinham fartura em pão. Os servos ali, eles comiam bem, eles viviam bem. E ele estava ali diante daquela situação. E ele coloca no coração dele de retornar, de retornar à casa do pai, pedir perdão ao pai, dizer que se arrependeu. Mas ele pensa que ele não é mais digno de ser chamado de filho, mas que ele se dispõe a voltar lá como um empregado do pai. E assim ele faz. E quando ele está chegando lá, ele já está longe, Ele está longe ainda. Mas o pai já o avista. Por quê? Eu creio que ali o pai esperava pelo retorno desse filho todos os dias. O pai não tinha desistido dele. Então eu acredito, eu imagino assim, que todos os dias o pai olhava naquela direção, na esperança de ver seu filho voltando. E nesse dia, viu o filho voltando, e aí ele correu, ele abraçou seu filho lhe pediu perdão, mostrou arrependimento, disse que não era nem digno de ser chamado de filho. Porém, o pai nem esperou que ele terminasse para pedir para ser um empregado da casa. Ali o pai dele já chamou os empregados, já pediu que preparasse roupas novas para ele, sandálias, que colocasse um anel no dedo dele ali.
e que fizesse uma festa, que matasse aquele bezerro cevado, acho que é isso, e fizesse uma festa, preparasse uma festa para ele. E assim foi feito. Mas, para a gente chegar aqui nesse versículo, o que o pai não esperava era a reação do filho mais velho. Porque o pai preparou toda aquela festa. E lá no versículo 25 diz assim: e seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Irmãos, o filho mais velho, ele nunca se afastou do pai dele, ele sempre esteve ali. Porém, ele nunca esteve próximo. Mesmo vivendo ali na casa do pai, ele não via o amor que o pai tinha, ele não olhava para o pai dele como pai. A gente pode perceber isso porque aqui, quando ele chegou e viu aquela festa, ele poderia ter chegado para o pai dele perguntar o que é que estava acontecendo, por que daquela festa. Mas não, ele foi para os empregados, ele foi falar com os empregados o que é que estava acontecendo. Porque ele estava ali, mas ele não se via como filho. Ele se via como um empregado de seu pai, né? E depois, passando disso, né, que ele se dirigiu lá, no 29 diz assim: e saindo o pai com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Esse filho mais velho, ele não conseguia enxergar o amor do pai. E, ao mesmo tempo, ele não conseguia se alegrar com o retorno do irmão dele. Mas por quê? Porque ele não se via como filho, ele se via como um empregado. E ele achava que porque ele estava ali na casa, ele trabalhava para o pai, ele se via como se fosse um servo. Né? E aquilo, eu tenho certeza que entristeceu o coração do seu pai. Tanto que aqui, quando ele vai falar, ele fala que ele sempre cuidou dos bens, ele sempre obedeceu, ele não gastou a herança dele. Então ele se achava merecedor porque ele nunca havia feito isso. Mas o mais importante ali, o que contava não era isso. Era quem ele era, mas ele não se enxergava e ele não enxergava. Ele não conseguia ver o amor do seu pai, ele não conseguia ver quem era o seu pai, ele não conhecia o seu pai. E ele não se estava ali dentro como uma família, porque na verdade aqui quando ele veio, no versículo 30 ele fala assim: vindo porém este teu filho. Por que ele não disse vindo porém o meu irmão? Né? Ele coloca este teu filho. Então a gente se vê que ali ele se coloca totalmente fora daquela família. Ele se coloca simplesmente como um servo, como um empregado do seu pai. Ele não conhecia, ele não enxergava o grande amor do pai. E aí a gente chega, né, no versículo de hoje, que aí diz assim: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E aqui, assim, a gente vê que mais uma vez o pai precisou ir de encontro ao filho. Primeiro, o filho mais novo, ele tinha se perdido, mas ele se perdeu fora de casa. Já o filho mais velho não, ele se perdeu dentro de casa. Ele tinha tudo ali, ele tinha toda a herança do seu pai, ele tinha tudo aquilo que o pai dele tinha ali, era dele. E ele nunca se colocou como filho, ele nunca se colocou como um membro daquela casa e daquela família. E mais uma vez o pai precisou ir se encontrar com o filho. E a gente vê que aqui, quando o pai diz, ele diz: meu filho,
você está sempre comigo. Meu filho, ele chama de filho. Aqui a gente pode ver amor, a gente pode ver carinho quando o pai fala com esse filho. É uma forma afetuosa, carinhosa. E ele também o traz de volta, ele coloca ele como membro da família, porque ele diz para ele, porque este seu irmão estava morto e voltou. Então, aqui a gente vê o quanto esse filho, ele estava dentro da casa do pai. Ele tinha de tudo, mas ele não gozava do que ele tinha ali. Para ele, ele se achava porque ele trabalhava para o pai, ele cuidava dos bens do pai, ele cuidava de tudo aquilo que o pai tinha. Era o suficiente, mas ele não se enxergava como filho, ele não se enxergava como um membro daquela casa, como um membro daquela família. Mas ele achava que, porque ele fazia tudo aquilo, para ele já estava bom, estava de bom tamanho, né? E assim, e hoje, né, a gente falando nos dias de hoje, como nós temos agido? Como nós, como cristãos, estamos agindo? Será que nós somos como esse filho mais velho, perdidos dentro de casa? Por quê? Irmãos, quanto de nós estamos na igreja, estamos aqui, e nós estamos vivendo na religiosidade. A gente ainda não conheceu o verdadeiro amor do Pai. A gente ainda não conheceu o verdadeiro Deus que está sobre as nossas vidas, que tem trabalhado. A gente não conheceu esse Deus que ama o pecador. O Senhor Jesus, ele veio para os pecadores, ele veio para aqueles que sofrem, ele veio para aqueles que estão lá fora. E nós, como igreja, nós temos que entender esse amor, conhecer esse amor do Pai, para levar esse amor lá fora, para poder fazer essa obra lá fora. E muitas vezes estamos aqui e não conseguimos sequer desfrutar do amor do Pai. Muitas vezes nós estamos aqui e não conseguimos ver a grandeza do nosso Deus. A gente vai na igreja, a gente não falta em culto nenhum, né? A gente louva, a gente ora, a gente jejua, a gente busca. Mas a gente faz isso para quem? Será que a gente sabe para quem nós estamos fazendo isso? Nós conhecemos para quem nós estamos fazendo isso, né? Achamos que somos assim os melhores, somos exemplares, porque nós obedecemos, porque nós fazemos a obra, porque a gente cumpre as nossas escalas. Mas a gente não conhece verdadeiramente a Deus. A gente não conhece ao nosso Pai, ao grande amor que Ele tem e que Ele veio para aqueles que sofrem, Ele veio para aqueles que estão lá fora e que Ele ama, que Ele cuida, que Ele abraça. Aquele que volta para a casa do Pai, aquele que se arrepende. Ele veio para aquele que se arrepende. Senhor Jesus, ele veio para aqueles que sofrem, para o pecador. Então, nós precisamos verdadeiramente conhecer ao Deus que nós servimos, conhecer verdadeiramente o extraordinário amor de Deus, quem Ele é sobre as nossas vidas, quem é o nosso Pai, a quem nós servimos. Sabe, não importa tudo o que nós fazemos, se nós não conhecermos a quem fazemos. Irmãos, Deus, Ele não nos ama pelo que nós fazemos. Deus nos ama porque nós somos filho. É por isso que o Senhor nos ama. Ele olha para nós como filhos amados. E nós, quando fazemos tudo o que fazemos aqui, não podemos deixar que essa religiosidade venha sobre as nossas vidas, que a gente se acomode, que a gente faça no automático. Mas que a gente saiba para quem a gente está fazendo e por que nós estamos fazendo. Sabe, às vezes a gente se comporta como esse filho mais velho. A gente se sente injustiçado. Às vezes a gente sente ciúmes. Às vezes a gente tem até inveja daquele irmão que se dispõe a ir lá fora. Aquele irmão que vai buscar aquela alma que está sofrendo. Aquele pecador que não pode, ainda não desfruta da herança do Pai, que é a herança que nós, como filhos, desfrutamos. Nós somos filhos do Rei. Nós temos a herança, a maior herança que se pode ter nessa terra. Mas essa herança a gente precisa passar para aqueles que estão lá fora. A gente precisa levar isso para aqueles que estão sofrendo. Meus irmãos, hoje
né? Como a presbítera Célia falou na sexta-feira, poderia ser uma palavra de amor. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil. A gente tem vivido momentos difíceis. Mas a gente precisa olhar. Eu estava comentando, a semana passada, eu tive um choque quando eu assisti a televisão e foram quase 1.000 mortos em 24 horas. E a primeira coisa que veio ao meu coração, quantas pessoas ali morreram sem ouvir falar de Jesus? Quantas pessoas morreram sem que a mensagem do Evangelho chegasse para elas? Muitas vezes por quê? Por causa da nossa religiosidade. A gente para, a gente fica travado, a gente se fecha dentro de 4 paredes. Mas não, a gente precisa avançar. A gente precisa pregar o Evangelho para essas pessoas. Eu sei, a gente não está podendo ter contatos físicos, a gente tem que manter distância, mas não perca a oportunidade que o Senhor te dá de estar no seu trabalho, para você que está trabalhando, para você com um amigo, uma mensagem no WhatsApp, eu não sei, mas não perca a oportunidade. São muitas vidas que estão morrendo sem conhecer a Cristo, sem poder participar de tudo isso que nós temos participado. Então, nessa noite, irmãos, vamos verdadeiramente conhecer ao nosso Deus, vamos nos entregar àquele que deu a vida por nós, vamos desfrutar desse amor e levar esse amor aos que estão necessitados. Muitas vezes, é como eu falei, nós estamos aqui limitados a 4 paredes, nós estamos limitados aqui na igreja, mas sem conhecer o amor de Deus e entender que o que importa para o Senhor Jesus são aqueles que estão perdidos, são aqueles que estão precisando do amor dele. E não vamos estar perdidos, nós estarmos perdidos dentro da igreja, dentro da nossa casa nesses dias. Vamos falar do amor de Cristo. Jesus, ele veio para os doentes, para os pecadores. São esses que ele busca, são esses que ele traz de volta. E são esses que ele se alegra na conversão. Meus irmãos, a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa no céu. Então vamos buscar esses que estão lá fora. Vamos buscar esses que estão sofrendo. E vamos verdadeiramente desfrutar do amor de Deus. Nós precisamos disso também. Nós precisamos primeiramente nos fortalecer e nos buscar, nos encontrar nesse amor, para poder passar esse amor para as pessoas lá fora. E será que você está aqui perdido como este filho mais velho? Será que você está aqui achando que você está fazendo demais? Ou será que você está reclamando porque você acha que você não está sendo reconhecido por aquilo que você está fazendo? Maior reconhecimento que tem é o amor de Deus pela tua vida. Esse é o maior reconhecimento que o Senhor nos dá. É saber que Ele nos ama, independente de quem nós somos, independente do que nós somos. Então, que a gente possa levar o Evangelho, que a gente não venha estar dentro da igreja, que nós não venhamos agir como cristão, mas aqueles cristãos que não levam o Evangelho lá fora, que não falam do amor de Deus, que as nossas vidas sejam usadas para alcançar os que estão lá fora, e que eles possam, juntamente conosco, provar dessa paternidade. Que eles possam, juntamente conosco, provar do amor de Deus, provar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Irmãos, busque ao Senhor, né? Quantas vezes nós reclamamos da falta de tempo? Quantas vezes nós reclamamos que era muito corrido, era muita coisa para fazer. Hoje, quantos estão em casa? Tudo bem, alguns estão trabalhando em casa, alguns estão saindo para trabalhar, mas alguns não, alguns simplesmente estão de férias, estão aguardando esse tempo. Aproveite esse tempo para buscar o Senhor. Aproveite esse tempo para conhecer ao Deus que você serve. Aproveite esse tempo para conhecer o amor do Pai por você. O amor daquele que deu a vida por você. Eu estava lendo
essa passagem, né? E estava assim imaginando quão grande é o amor de Deus por nós. Hoje, se a gente parar para pensar, onde estaríamos nós, né? E eu creio o Senhor usou alguém para chegar até você, como usou alguém para chegar até mim e falar desse amor e me deixar desejosa para conhecer, me deixar desejosa para participar desse amor. Me deixou desejosa para fazer parte da família de Deus e me trouxe. E hoje eu estou aqui. Glória a Deus porque o Senhor usou alguém. Então que a gente possa se alegrar com aqueles que chegam, que a gente possa estar com o nosso coração disposto a receber aqueles que o Senhor coloca em nossos caminhos, que a gente possa abraçar esses irmãos, que a gente possa acolher, mas que a gente não deixe de falar do amor de Deus, que a gente não deixe de espalhar o Evangelho. É como se a gente percebe que os dias estão se reduzindo. O tempo está passando muito rápido. Daqui a pouco não tem mais tempo. Daqui a pouco o tempo já se foi. Então que a gente possa realmente desfrutar do amor de Deus. Que a gente possa realmente conhecer do amor de Deus. Irmãos, que nós não estejamos na casa do Pai, que nós não estejamos aqui por estar cumprindo aquilo que a gente acha que tem que fazer. Mas é como eu disse, o Senhor não nos ama por aquilo que a gente faz. O Senhor, Ele nos ama porque nós somos filhos. E nós fomos chamados e escolhidos por Ele. E o Senhor quer usar a mim, o Senhor quer usar a você. Mas que você venha verdadeiramente conhecer o amor do Pai. Que você verdadeiramente venha saber a quem você está servindo. Eu creio que você ainda vai ter mais amor em fazer. Não porque você vai agradá-lo, porque nada do que nós fizermos é o suficiente para agradar a Deus. Lá em Jó 42:5 diz: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Que os nossos olhos possam enxergar a Deus, que a gente verdadeiramente possa conhecer a esse Deus, conhecer a esse amor. E aqui nessa parábola a gente vê, eu posso ver que do início ao fim dessa parábola, ela só fala da soberania de Deus em buscar os que estão perdidos. Aqui foram 2 filhos perdidos. Um se achou, um o Senhor trouxe de volta, um o pai ali abraçou, acolheu. O outro, o pai também tentou, a gente não sabe. De repente a gente não sabe se ele entrou naquela festa, a gente não sabe se ele participou, a gente não sabe o que houve depois. Mas a gente sabe que ali o pai o acolheu. O pai não se importou com aquilo que ele havia dito. Confesso que ele deve ter ficado triste, sim. Eu acredito que como pai ele ficou triste de ver a reação daquele filho, porque ele não esperava aquilo. Mas o Senhor usou a vida daquele pai. Ele soube falar, ele trouxe aquele filho de volta. E assim como aquele filho que voltou para casa, assim o Senhor quer fazer com aqueles que estão lá fora. O Senhor quer dar roupas novas, sandálias novas e colocar um anel no dedo. O Senhor quer dar o perdão. O Senhor quer trazer de volta a família. E o Senhor quer dar autoridade sobre a vida daqueles que estão lá fora sofrendo, carecendo e sem conhecer o amor de Deus. Irmãos, este é o ano aceitável do Senhor. Um período de novas relações entre Deus e os homens. Eu acredito que seja esse tempo, eu acredito que seja esse período, né? É um novo período, é um tempo em que Deus quer agir, Deus quer fazer, Deus quer manifestar a sua graça diante dos homens. Sei que muitos estão sofrendo, sei que muitos estão passando por situações difíceis, mas eu tenho certeza que Deus está sobre as nossas vidas. Deus, Ele está sobre cada um de nós. Deus está sobre cada um que está lá fora, assim como conosco. Mas eu te peço, meu irmão, que você venha verdadeiramente conhecer a Deus e que você possa
conhecer esse amor que vem dos céus, esse amor que vem do alto, esse amor inigualável, esse amor inexplicável do Senhor. E eu creio que em nome de Jesus, o Senhor vai usar grandemente a tua vida. O Senhor vai te usar da forma que Ele quer, da forma que Ele deseja. O Senhor vai te usar para aquilo que Ele te chamou e te escolheu. E aqui no livrinho, né? Aqui tem no final fala, e eu achei muito bom falar aqui. A casa do Pai tem muitas moradas. É um lugar amplo, receptivo. Que vejamos assim o reino. Que tenhamos a visão bondosa do Pai e estejamos prontos a receber e abraçar aqueles que Ele aguarda alegre pelo caminho. Pois este é o ano aceitável do Senhor. E eu creio, esse é o ano que o Senhor preparou para nós. O Senhor preparou para que nós saiamos aqui das 4 paredes para poder buscar aqueles que estão lá fora, aqueles que estão necessitados. E que nós possamos nos alegrar com aquele que o Senhor traz. Que nós possamos nos alegrar com aqueles irmãos que saem para buscar esses que estão sofrendo. Meus irmãos, que o Senhor possa te usar, que você possa verdadeiramente se encontrar. E você vai se encontrar conhecendo o verdadeiro amor de Deus e sabendo o quanto Ele te ama, o quanto Ele é com você, o quanto Ele é sobre a sua vida. Amém? Nós vamos orar agora, né? Finalizando a palavra. Espero que o Senhor tenha falado com cada um de vocês. Espero que o Senhor possa tocar no seu coração e que a gente venha sair da religiosidade, mas que nós venhamos nos debruçar no amor de Deus, porque nós somos filhos, nós somos herdeiros do Rei. Amém? Então, vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu venho entrar na Tua santa presença, Pai, e eu quero te pedir que o Senhor vá de encontro, meu Pai, a cada um que está lá fora, que está perdido, ó Deus. Que o Senhor vá de encontro a cada um que está sofrendo, Pai, a cada um que carece do seu amor, ó Deus. Quantos estão morrendo sem te conhecer, ó Pai? Quantos estão morrendo sem ouvir a Tua palavra, Espírito Santo? Senhor, estamos neste propósito de jejum e oração. É multiplicação da mensagem do Evangelho, Pai. Que a Tua voz possa chegar aos ouvidos daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão desanimados, daqueles que estão tristes, ó Deus. Daqueles, Senhor, que não veem mais saída. Ó Espírito Santo, eu te peço que a Tua igreja saia da zona de conforto, ó Deus. Que nós possamos nos despojar, ó Deus, da Tua presença, Pai, para ir de encontro àqueles que sofrem. Senhor, usa as nossas vidas, Pai, onde quer que estejamos, que nós venhamos ser usados por Ti para falar do Teu amor, para falar do Teu Evangelho. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, prepara a Tua igreja para receber aqueles que sofrem, prepara a Tua igreja para abraçar aqueles que chegam aqui sofrendo, ó Deus. Nos prepara, Senhor Jesus, para quando nós retornarmos, ó Deus, para a igreja, que possamos estar todos aqui juntos, Senhor Jesus, abraçando, ó Deus, aqueles que têm ouvido a Tua mensagem, aqueles que têm ouvido a Tua palavra. Muitos, Senhor Jesus, estão em casa desanimados, ó Deus, e acabam ouvindo uma mensagem, Senhor, que essa mensagem, ó Deus, venha ficar no coração deste meu irmão, desta minha irmã que não te conhece ainda, ó Deus, mas que nós possamos ser forjados pelo Teu amor, ó Espírito Santo, para que nós possamos fazer, ó Deus, aquilo que nós fomos chamados, que é pregar o Teu Evangelho, ó Deus. Deus, não nos deixa, Pai, perdidos em casa, que nós venhamos verdadeiramente conhecer a nossa identidade, saber quem somos, ó Deus, e de quem nós somos filhos, ó Pai. É o que eu te peço. Abençoa cada lar, ó Deus. Abençoa cada família, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Eu te louvo, eu te exalto e eu te agradeço por tudo. Em o nome de Jesus.